Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, Evangelho de São Mateus, nosso 33º encontro. Vai Mateus capítulo 10, do versículo 26 a 33. Não tenham medo. Ouçamos a leitura. Não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia. O que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo ou temei aquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 26. Não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. A fé expulsa o medo. O cristão, o que vive sua fé viva em unidade com Jesus, tem consciência de que dele pertence a sua vida e participa do destino do próprio Jesus. E com isso, ele se torna corajoso, vence o medo, o temor. Não se deve ter medo dos perseguidores, dos que procuram matar, eliminar os discípulos de Jesus. O medo, o temor, que não se deve ter, é aquele que impede os discípulos, apóstolos, de anunciar o reino de Deus. Não se deve temer aqueles que entregam os discípulos às autoridades judaicas. Nós vimos em Mateus capítulo 10, versículo 17. Aos que entregam os discípulos de Jesus às autoridades pagãs. Mateus capítulo 10, versículo 18. Não se deve temer nem mesmo os membros da própria família. Mateus capítulo 10, versículo 21. Nem tampouco os líderes religiosos. Capítulo 10 de Mateus, versículo 25. Aquilo que está oculto será revelado pela ação de Deus, pois Deus revela o que está escondido, o seu mistério, o mistério anunciado pelo seu Filho Jesus, e divulga aquilo que é secreto. Deus age na pregação cristã. Essa pregação cristã que revela o plano da salvação. E Jesus revela na intimidade aos seus discípulos o mistério divino,
do reino dos céus. E esta realidade revelada por Jesus deve ser publicada abertamente. O ensino de Jesus aos apóstolos sobre os mistérios do reino de Deus, dos céus, que se manifesta e se revela pela pregação de Jesus, começa a ser revelado, deve ser anunciado abertamente, tudo deve ser colocado às claras. Versículo 27. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia. E que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. O anúncio dos apóstolos não é um esoterismo, não é uma doutrina esotérica, hermeticamente fechada, não. Mas o anúncio de Jesus Cristo é uma proclamação pública, aberta. Aquilo que Jesus diz secretamente na escuridão aos discípulos deve ser proclamado à luz, abertamente. Assim, a revelação privada do reino dos céus, feita por Jesus aos seus discípulos, deve ser publicamente proclamada. Quando nós tomamos o capítulo 13, ainda veremos, Evangelho de São Mateus, do versículo 10 até o versículo 13, diz assim: os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Então Jesus deu aos discípulos esta realidade de poder conhecer os mistérios do reino dos céus. Aquilo que Jesus então revela de forma oculta aos discípulos, agora os discípulos devem publicamente falar tudo aquilo que Jesus falou na intimidade com eles. Então, é nesse sentido que nós devemos ter essa compreensão. Versículo 28. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno, na Geena. Não se deve temer os homens. O poder deles é limitado. Eles podem derramar o ódio que eles têm contra os discípulos, mas somente conseguirão atingir o corpo, a vida terrena. Mas a alma, psique, a vida, a esperança da vida eterna, nenhum poder humano pode destruir. A perda da vida humana jamais pode ser comparada com a perda da vida eterna, a perdição, a Geena, ao inferno. Deus tem o poder sobre o corpo e a vida, a alma. Se deve temer, sim, a Deus, que tem poder de entregar o ser humano às penas do inferno, ou introduzir a pessoa fiel na eternidade. Os perseguidores, carrascos, podem apenas tirar a vida terrena, mas não podem tirar a vida eterna. Matar o corpo daqueles que anunciam o Evangelho corresponde ao martírio. Se os homens pensam que matando o corpo estão destruindo o ser humano e impedindo o anúncio do reino dos céus, eles se enganam. Mas jamais terão o poder de matar a vida, a alma, isto é, a personalidade e a vida toda em relação a Deus. Só Deus e mais ninguém tem o poder sobre a pessoa humana, como também tem o poder sobre a morte. Se deve então agradar a Deus, não temer os homens, e jamais renunciar à fé, ou se tornar um covarde diante da missão.
O discípulo deve ser fiel a Deus, isto é, temê-lo. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Deus é providente. Mesmo os pardais que são vendidos por alguns trocados, um asse, esses pássaros que caem nas armadilhas dos caçadores, que se tornam alimentos baratos que se vendem, não passam pelo conhecimento de Deus. Deus conhece a todos. Mas Deus, providente, tem conhecimento do que acontece no mais inferior dos seres. Quanto mais Deus não estará ausente à morte dos discípulos, aos seus martírios, onde os discípulos morrerão pelo Evangelho, e eles vão morrer, receberão a morte, e essa morte não será fortuita, mas Deus vai tirar ali um sentido dentro da providência divina. Deus está atento quando um pássaro cai na rede e é vendido, como está atento para os perigos que correm os discípulos no anúncio do Evangelho. Versículo 30. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Este versículo quer ressaltar que Deus conhece na intimidade seus discípulos e que estes estão dentro do conhecimento compassivo e fazem parte do propósito de Deus, como Jesus também faz parte do propósito de Deus no seu mistério da redenção, da morte e ressurreição. Mesmo que esses propósitos para os discípulos sejam incompreensíveis. O conhecimento de Deus é superior diante da ignorância humana. Deus se interessa por nós e conhece tudo em nós. Versículo 31. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Não existe motivo para temer os homens, pois se o conhecimento compassivo de Deus conhece a queda dos pardais, quanto mais será para Deus a vida do fiel e a morte do seu discípulo. Este versículo quer sustentar que o discípulo deve procurar superar o medo, incentivando a confiança em Deus e lançando-se à sua providência. Versículo 32. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aqui Jesus passa a questão escatológica, o fim dos tempos, referindo à fidelidade e à infidelidade temerosa dos homens. Aquele que der testemunho indica que esses discípulos não devem temer os homens. Eles devem, sim, ser fiel a Jesus, serem fiéis. Os discípulos devem ser fiéis, então, ao anúncio do reino dos céus, à missão recebida, até mesmo a dar a vida, o martírio. Ser leal, fiel a Jesus, até a perseguição e a morte. Também Jesus, diante do testemunho fiel do discípulo, será leal e fiel a este discípulo diante do Pai do céu. É um testemunho que será dado por Jesus. Jesus irá defender o discípulo diante do Pai eterno, porque ele foi fiel
e manteve a fidelidade à missão que Jesus lhe confiou e ao próprio Jesus. É na hora de decisão e de fracasso do discípulo diante dos homens que a fé será comprovada. Quem ficar, então, firme diante do julgamento humano, poderá confiar em Jesus, no julgamento divino. Jesus será, então, o advogado daquele que é fiel e será o advogado diante do Pai. Versículo 33. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Quem diante da perseguição e do tribunal humano negar a fé, negar Jesus Cristo, porque Jesus que enviou os discípulos, o próprio Jesus irá negar diante do Pai do céu este que o negou, não o assistindo, justamente porque teve medo e acabou se apostatando e rejeitou Jesus. Cabem aos apóstolos confessarem corajosamente Jesus Cristo. Jesus é o advogado na defesa do fiel. O próprio Jesus é aquele que reconhecerá os apóstolos e discípulos que reconheceram Jesus em sua existência terrena e renegará aqueles que o negaram. Jesus está, pois, no centro do destino humano e na missão dos discípulos apóstolos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.